Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Exaltado é o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos, pode assentar um pouquinho que eu vou só dar um testemunho. Aleluia, logo, logo. Se os irmãos já quiserem deixar a Bíblia aberta em 1 Reis. Aleluia, Jesus 12. Aleluia, Jesus, a partir do 26, irmãos, pode deixar? Depois a gente levanta e lê. Aleluia, eu queria dar um testemunho. Aleluia, aconteceu ontem, eu ia dar hoje, e o outro é de hoje mesmo. Aleluia, Jesus. Irmãos, hoje eu fui trabalhar e eu estava sentindo um pouco de fadiga, corpo meio dolorido, até peguei um Uber, assim, porque eu sempre desço aquele morrão a pé, né? Rapidinho eu chego no posto. Aí hoje eu falei assim, não vai dar para descer a pé hoje não. Aleluia, Jesus, pedi um Uber, né? E fiquei lá, beleza, foi aí no meio da tarde, senti aquele negócio, falei assim, oh meu Deus do céu, deu vontade de ir embora para deitar. Aleluia, Jesus. Beleza, depois, um certo horário lá, deu uma melhoradinha, tudo foi para casa. Aleluia, cheguei em casa e eu falei assim, meu Deus do céu, hoje é terça-feira, hoje eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que dar um ensinamento. Aleluia, Jesus. E assim, sentindo aquele negócio, aí abri a Bíblia, tirar versículo, nada de Deus falar. Aí, um dado momento, eu abrindo assim, aleatoriamente a Bíblia, saiu aquele versículo que fala, o salmista Davi dizendo que ele desejava morar na casa de Deus, para aprender no seu templo, aleluia, que o Senhor ia esconder ele. Aí, quando eu li, irmãos, eu fiquei olhando assim, como eu estava tão cansada, senti uma sobrecarga tão grande sobre o meu corpo, sobre a minha alma. Eu falei, nossa, é a primeira vez que eu leio esse versículo e ele não me alegra. E eu achei isso muito... E eu fiquei assim, incomodada com aquilo, né? Foi assim, a primeira vez que eu leio esse versículo que ele não me alegra, não me causa prazer. Aleluia, porque o meu corpo, a minha alma estava pedindo para ficar em casa. E eu falei assim, todas as vezes que eu leio esse livro, esse versículo de morar na casa do Senhor, ele me alegra tanto. E eu fiquei assim, com aquele negócio na cabeça, depois Deus me deu um ensinamento e eu vim, né? E eu ajoelhei e falei isso com Deus, Senhor, hoje eu li aquele versículo e ele não causou em mim o que ele sempre causava. Estou sentindo um cansaço, meu corpo está dolorido, né? E eu comecei a orar. E a irmã estava orando na oração. E de repente, irmãos, né, através da oração da irmã aqui, aleluia, aquela sobrecarga, aquela dor que estava no meu corpo, e eu nem tomei nada, eu pensei, vou tomar um dipirona? Aí depois eu pensei, se eu tomar dipirona, aí minha pressão vai baixar, aí eu vou ficar com sono. Aleluia, Jesus, não vou tomar nada não. Aí a irmã começou orando, e de repente, irmãos, como se foi vindo um alívio, aleluia, um alívio no meu corpo, não só no corpo, na alma. E eu comecei a sentir uma alegria, um gozo do Espírito Santo. E aí, naquele momento que eu comecei a sentir, eu falei, Deus, agora eu estou entendendo o que o salmista Davi disse outra vez. Que coisa gostosa é estar na tua casa. Oh, meu Pai, que coisa maravilhosa é estar aqui. Aí eu comecei a sentir tudo de novo, e isso me alegrou, porque quando eu li, eu fiquei assim, nossa, né? Parecia assim que é uma realidade tão distante daquilo que eu estava sentindo, e me alegrou, irmãos, e eu fiquei muito feliz, aleluia, porque Deus, Ele trabalha nesse lugar, né? Às vezes a gente vem, né? Às vezes até arrastando o corpo, mente, mas o Senhor nos renova aqui, aleluia. Eu fiquei muito feliz, e eu pensei, eu preciso testemunhar daquilo que o Senhor fez. E outra coisa que eu quero testemunhar, irmãos, é que ontem, né, a Sara me pediu para fazer um pedido lá no iFood, e aí eu fui fazer no meu aplicativo, né? Era até na Araújo, aí eu fiz, nunca aconteceu isso. Aí, beleza, a Sara desceu lá para pegar, a Sara tá me gritando, falando assim, Ju, vem cá. Eu falei, alguma coisa deu errada, né? Aí eu cheguei na varanda, ela falou assim, ele tá falando aqui que não tem um pedido. Aí o rapaz, o motoqueiro, falou comigo assim, não, a loja falou assim comigo que não tinha nada do pedido do que vocês pediram, mas só que me pediram para vir assim mesmo. Aí eu fiquei achando que é esquisito. Pediram para vir assim mesmo, mas aí você precisa passar o código para mim, porque aí eles vão te retornar. Aí eu fiquei cismada com aquilo, aí a primeira vez eu passei o código errado para ele, aí ele falou assim, não está dando.
E eu falei, peraí só um minutinho, e aí eu tentava no ajuda, ver se alguma forma eu conseguisse conferir aquela informação que ele estava me dando, e eu não estava conseguindo, e eu fui ficando assim, gente, mas está muito esquisito isso. Como que a loja nunca, eles cancelam, eles não mandam a pessoa vir aqui e falar que não tem, e manda eu falar o código para confirmar, e aquilo eu fiquei cheia de suspeita. Só que quando eu estava pensando o que eu ia fazer, que eu ia arrumar, aí quando eu penso que não, eu falei sem querer o código. Ele insistindo, tipo assim, parado lá, tipo assim, ou seja, eu preciso, né? Aí ele foi lá e digitou o código e falou, tá confirmado, e foi embora. Aí na hora que eu fui entrar no aplicativo, irmãos, aí o iFood respondeu para mim assim que o código era pessoal, que eu não poderia ter informado. Então, que eles não iam estornar o valor. Aí, na hora, assim, eu fiquei assim, eu falei assim, não, eu não vou ficar nervosa, com prejuízo nem nada, porque mais o Senhor tem a me dar do que isso. Porque antes, se fosse antes, Jesus já trabalhou muito em mim, irmãos. Aleluia, Jesus, né? Até contei aquele sonho para os irmãos, daquele lugar que eu entrei com o inimigo, que era o demônio, né? Que era o vendedor e tal. Depois daquele sonho, Deus mudou muita coisa em mim. Aleluia. E aí eu fiquei assim, só que eu fiquei indignada, que eu pensei assim, gente, mas isso, será que a loja fez me parecendo desonestidade? Que ele já, com certeza ele sabe que se eu desse o código e depois eu fosse pedir, né, eles iam falar isso mesmo. Ele tá aí, né, trabalha ali, ele sabe. E aquilo eu fiquei muito indignada, que eu falei, gente, como é que pode uma pessoa ser desonesta assim, né? Aí eu fiquei assim, aí a Giovânia virou para mim e falou comigo assim, nossa, misericórdia, que devorador. Aí na hora que ela falou assim, devorador, aí eu pensei assim, não, gente, mas está queimado o nome de Jesus, porque eu sou dizimista fiel. Né? A primeira coisa que eu tiro do meu salário é meu dízimo. Que devorador que nada, está repreendido em nome de Jesus. Aí ela falou assim, essa foi comigo assim, ô Ju, ora. Eu achei até engraçado ela falar assim, ela falou assim, ora a Deus aí, Ju, porque, né, ter prejuízo assim. Eu falei, Aí eu só fiz assim com o celular, assim, eu já tinha mandado, eu já tinha me respondido que não tinha como. Aí eu só olhei assim, aí eu tentei num outro caminho da ajuda assim, só falei assim com Deus assim, ô Senhor, só olhei assim pro céu assim, ô Senhor, o Senhor viu, né, Senhor? O Senhor viu, né? Aí quando eu fiz assim, ô Senhor, o Senhor viu, né? Na mesma hora, chegou assim, o seu pedido foi estornado. Aleluia, Jesus. Na mesma hora, irmãos, foi assim, na mesma hora, não passou 5 minutos depois, não, foi na mesma hora. Quando eu fiz assim para o céu, eu falei assim, ô Senhor, o Senhor viu aí, seu pedido foi estornado. Aí na hora eu falei, gente, eu vou testemunhar, porque eles tinham dito que não ia me estornar. Aleluia, na hora que eu falei, o Senhor viu, Deus mandou eles estornar na hora. Aleluia, Jesus, porque esse é o nosso Deus, né, irmãos? Deus é muito poderoso. Aleluia, vamos ficar de pé, vamos ler a palavra do Senhor Jesus. 1 Reis 12, a partir do 26. Glória a Jesus. Diz assim, e disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi. Se esse povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração desse povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse, muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez a casa dos altos e fez sacerdote dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá. E sacrificou no altar, Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera. E sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração,
Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar queimando incenso. Aleluia. Vamos pedir ao Senhor para falar conosco. Pai, nós estamos na tua presença, Senhor, mais uma vez. Oh, meu Pai, em nome de Jesus agora. Oh, meu Pai, nos guia pela tua santa e boa, poderosa palavra. A tua palavra, ela é vida, Senhor. Ela é viva e eficaz, meu Pai. Oh, Senhor, ela é que nos direciona. Oh, meu Pai, através da tua palavra, vai mudando, Senhor, a nossa maneira de pensar. Vai mudando, Senhor, a nossa natureza. Vai mudando, Senhor, as configurações do nosso ser, meu Pai. Oh, Senhor, para que nós não venhamos, meu Pai. Oh, Senhor, desobedecer o Senhor. Para que possamos fazer a tua vontade e andar nos teus planos, meu Pai. Oh, Senhor, nos dá ciência, meu Pai. Nos dá sabedoria do alto, meu Pai. Para, Senhor, ministrar a tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, eu estava, como eu disse para os irmãos, eu estava lá em casa. Aleluia, e de repente eu abri. Aleluia, Jesus. E um pouco. Só que o Senhor me levou um direcionamento. E eu comecei. Aí começou a vir ao meu coração. Aleluia, Jesus, o que o Senhor queria falar nessa noite. Os irmãos sabem, irmãos, que Jeroboão, ele era um jovem, aleluia, Jesus, e ele era um funcionário, aleluia, de Salomão. Os irmãos sabem que, aleluia, Jesus, a Bíblia fala que Deus deu o reino a Davi e garantiu, aleluia, que não ia faltar uma lâmpada em Jerusalém. Ou seja, toda a sua descendência ia ser rei. Aleluia. Quer dizer, ia ser a dinastia de Davi. Aleluia, Jesus. O Senhor garantiu, mesmo que os filhos dele falhassem, o Senhor falou assim, que mesmo que os filhos dele não fizessem conforme o que ele fez, que Deus ia castigar eles. Aleluia, Jesus. Mas não ia tirar a semente de Davi do trono. Deus garantiu, e no dia que Deus garantiu isso para Davi, Davi ficou maravilhado. Aleluia, Davi entrou diante do Senhor assim, maravilhado, grato, emocionado e falou, Senhor, isso é costume dos homens fazer desse jeito que o Senhor está fazendo comigo. Ficou muito feliz e muito maravilhado quando Deus fez essa promessa para ele. Aleluia, Jesus. E o Senhor cumpriu, levantou o seu filho, né, Salomão. Salomão construiu o templo, Salomão foi um homem cheio de sabedoria. Aleluia, tanto que vinha pessoas de outras nações só para conversar com Salomão, né? Quem é que nem as pessoas às vezes faz turismo, vai lá no Egito para ver as pirâmides, né? Vai lá em Paris para ver a Torre Eiffel, não é verdade? Vai lá nos Estados Unidos para ver a Disney. Aleluia, né? Os irmãos sabem, tem os pontos turísticos. As pessoas faziam turismo para Jerusalém para ver e ouvir Salomão. Aleluia. E foi uma sabedoria que Deus deu para ele. Ele falava dos animais, ele falava de tudo, né? Como se fosse um biólogo formado, né? Falava de animais, falava dos peixes, compunha os provérbios, cânticos, salmos, né? Foi uma sabedoria extraordinária que Deus dele, a ponto de as pessoas fazer turismo para ir lá. Aleluia, como uma mulher que saiu lá, a rainha lá de Sabá, para ouvir a sabedoria dele, ficou impressionada. Aleluia, mas irmãos também sabe que no final da vida dele, ele arrumou tanta mulher, e as mulheres, né, aleluia, de outras nações que adoravam outros deuses, e elas corromperam o coração dele. E ele começou a fazer, para agradar elas, começou a fazer, levantar os altos, né, imagens, tudo para agradar suas mulheres. E aí quando isso aconteceu, aleluia, Jesus, o Senhor começou a levantar adversários contra ele, e o Senhor garantiu que ele ia cortar o reino. Vamos ler lá só para a gente entender? 2 Samuel 12. Deixa eu ver aqui. Não, né? É o 11, né? É o 11. É 2 Samuel, oh meu Deus. É 1 Reis 11. Deixa eu ver onde que começa. Vamos com onde? 11:11?
14. Pode, deixa eu ver. Vamos falar só da parte da tribo? Encerrou as aberturas do seu pai. 28? Ah, sim, sim. Aí depois a gente pula então pro 26. Pode ler 11 até o 13, né? Pelo que disse o Senhor a Salomão: Pois que houve visto em ti, que não guardaste o meu conceito, o meu estatuto que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos dias de teus pais, não o farei, por amor de Davi teu pai. Da mão do teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém que tenho elegido. Vamos o 26. A partir do 26. Até Jeroboão, filho de Nebate, efrateu de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi seu pai. E o homem Jeroboão era varão valente. E vendo Salomão a este mancebo, que era laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aias, o silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de um vestido novo, e só estavam os dois no campo. E Aias pegou do vestido novo que sobre si tinha e rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: Toma para ti os 10 pedaços, porque assim o Senhor Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém a ele terá uma tribo, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi, e de todas as tribos de Israel. Amém. Aleluia, Jesus, tá vendo? Aleluia, Jeroboão era um jovem, né? Laborioso, trabalhador, valente. Aleluia, Jesus. E aí ele era funcionário do reino. Aleluia, Jesus. Salomão, como ele era um homem de Efraim, da tribo de Efraim, Salomão pegou ele e colocou ele como chefe da tribo de Efraim. Aleluia, Jesus. Só que ele também foi contra, né, Salomão, porque Salomão fez uma edificação aqui que ele, né, achou aquilo estranho e se revoltou. Aleluia. Só que a Bíblia fala que o profeta encontrou com Jeroboão. Aleluia, Jesus. E falou com Jeroboão, rasgou, aleluia, seus vestidos e falou assim: a ti o Senhor está te dando 10 tribos. Irmãos, pensa. Aleluia, Jesus. Davi era um homem assim admirado, um homem de Deus. Deus prometeu que não ia deixar a lâmpada dele apagar em Jerusalém. Mas agora, você pensar, eu fico pensando o que Jeroboão sentiu naquele momento, o que ele pensou naquele momento. Tipo assim, o próprio Deus, o profeta de Deus rasgando o reino e falando assim: eu vou dar 10 tribos para você governar. Aleluia, Jesus. Agora ele não ia ser chefe só de Efraim, ele ia ser chefe de 10 tribos, ou seja, da maior parte, porque eram 12. A maior parte ia ser dele. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, aconteceu dessa forma mesmo, e depois Salomão morreu, aleluia, seu filho Roboão reinou, e na hora deles começar a discutir a questão da cobrança de impostos, aquela coisa toda, ele pegou conselho com os jovens, aleluia, os seus colegas, né? E aí ele foi fazer a coisa errada, querendo, né, intensificar a carga em cima dos filhos de Israel. Aí eles mandaram chamar, como o Jeroboão foi perseguido por Salomão, porque quando Salomão ficou sabendo da profecia, ele procurou matar o Jeroboão. E Jeroboão fugiu para o Egito. Aleluia, mas ele morreu, o filho dele reinou. Aleluia, e quando estava essa discussão lá dos impostos, mandaram chamar Jeroboão, porque Jeroboão era homem corajoso. Aleluia, para Jeroboão enfrentar, aleluia, Jesus, Roboão, e impor o que a população queria, o anseio da população. E ele foi mesmo. Aleluia, Jesus enfrentou mesmo. Aleluia, Jesus. E aí, como a Bíblia fala que aquilo vinha de Deus, aquela revolta vinha de Deus. Aleluia, Jesus. Que Roboão, né? Porque Deus já tinha falado, né? Deus já tinha falado que ia dar 10 tribos para ele. E aí a Bíblia fala que aí quando Roboão não cedeu, aleluia, Jesus, aí eles dividiram. Aí na hora eles se revoltaram mesmo e dividiram.
Aleluia, Jesus. Aí ficou, né, lá em Jerusalém, a Judá. Aleluia, Jesus. No reino de Judá ficou, aleluia, o povo da tribo de Judá. Aleluia, Jesus. Ficou Benjamim, a tribo de Benjamim, e uma parte dos levitas, sacerdote e alguns levitas ficou lá. Esse ficou sendo o reino de Judá. Aleluia. E o restante ficou como o reino de Israel. Aleluia, reino de Israel. Por isso que depois da divisão, quando você, a maioria das vezes você vê reino de Israel, não está falando de todo mundo. Está falando dessas 10 partes. Quando você vê falar reino de Judá, está falando dessa outra aí. 2 reinos, né? Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, olha que coisa. Esse homem, ele recebeu de Deus. Deus confiou na mão dele a maior parte do reino. E nem descendente de Davi era, né? Nem descendente de Davi, ele é um jovem. Aleluia, valente, laborioso, e o Senhor entregou ele 10 tribos. Só que, olha, irmãos, o que nós vamos aprender hoje com Deus e nós vamos buscar é sobre isso. Ele, irmãos, ele pegou aquilo e eu acredito que isso aqui a gente lê, parece que é imediatamente, começa a governar e já faz isso, né? Mas não é. Aleluia, Jesus, igual o irmão falou aquele dia, né? Aleluia, as coisas acontecem que na Bíblia parece muito rápido, né? A gente pensa assim que é assim. Ele acabou de pegar o reino e já fez isso. Não é assim. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, ele começou a pensar, porque o templo estava em Jerusalém. Não tinha como mudar isso. O templo era em Jerusalém, as festas da Páscoa, do tabernáculo, de Pentecostes, era tudo lá em Jerusalém. Aleluia, Jesus, não tinha outro lugar para adorar, era lá. Aleluia, Jesus. E aí, que ele começou a pensar no coração. Se esse povo ficar saindo daqui toda vez para ir para lá, né, na Páscoa, né, no início, né, lá no primeiro mês, no 14, né, tem que subir, que a Bíblia falava que eles tinham que sair, todo varão tinha que apresentar diante de Deus nessas 3 festas anuais, eles tinham que sair, eles saíam, era uma distância muito grande. Você vê o mapa assim, de Israel, você vê que é uma distância mesmo, e eles iam. Aleluia, Jesus. E saía todo mundo de todo Israel e ia para o templo em Jerusalém, onde estava o sacerdote, onde o rei também, aleluia, Jesus, estava lá. E aí, o que acontece? Ele ficou pensando, se toda vez eles tiverem saído daqui para ir para lá, eles vão começar a ficar mais inclinados para o lado do rei de Judá. E vai que esse povo começa a gostar mais do rei de Judá? Aleluia. E o coração deles começa a tornar mais para lá, aí eles vão querer me matar para poder deixar que o Roboão reine sobre todo Israel. Olha, isso foi pensamento dele. Isso não ia acontecer. Aleluia, porque Deus entregou na mão dele. Aleluia, isso era coisa da mente dele. Aleluia, Jesus. Mas ele começou a ficar ansioso. Ele começou a ficar preocupado, com medo de perder a posição dele, com medo de sentir ameaçado. Ele começou a sentir ameaçado. Não estava acontecendo nada, mas na mente dele, se o povo ficasse indo no templo, vendo o rei lá, aleluia, Jesus, vendo o sacerdote, que o coração deles fica assim, não é melhor a gente ficar com né, aleluia, um rei da dinastia de Davi, né? Aleluia. E aí, o que ele fez? Ele ficou pensando, ele foi lá e tomou conselho, né, com os seus conselheiros, e decidiu fazer 2 bezerros. Colocou um em Betel, outro em Samaria, Dan, aleluia, Jesus, outro em Dan, e falou igual o Arão falou. Eis aqui os seus deuses que te tiraram do Egito. Aleluia, a Bíblia fala. E é isso aqui que ele fez ainda? Aleluia, para manter o povo ali alinhado, porque o povo ia sentir falta do templo, ia sentir falta da Páscoa, ia sentir falta da festa do tabernáculo. Aleluia, Jesus. Aí o que ele fez? No mês 7º, no dia 15, lá em Israel, tinha a festa. Aleluia, dos tabernáculos. Aleluia, Jesus. Aí o que ele fez? Ele falou, também vou fazer uma festa aqui. Aleluia, ele fez no 8º. Aleluia, fez no 8º mês. Lá era no 7º, cá era no 8º, no dia 15. E a Bíblia fala assim, no mês que ele tinha imaginado no seu coração. Ó, para vocês vão ver.
Aleluia, Jesus. Tudo por medo. Aleluia, tudo por receio. Sentindo ameaçado, ansioso, ele agiu com essa impulsividade, mesmo sabendo. Irmão, você acha que ele não sabia que aquilo lá estava errado? Que não era, aleluia, que não deveria ser daquela maneira? Ele sabia, ele era, irmãos, ele era descendente de José. Jeroboão era da tribo de Efraim, aleluia, da casa de José, aleluia, Jesus. E aí, irmãos, ele sabia, mas a ansiedade, aquela sentimento, aquela preocupação que estava no coração dele era tão grande, sentindo tão ameaçado, que ele não conseguiu resistir o impulso de fazer isso. Aleluia, para garantir o seu reino, mas não precisava. O mesmo Deus que colocou na mão dele era o mesmo Deus que ia garantir. O Pedro. Não, eu vou fazer uma pergunta, mas só falar não sei se entra, mas eu só lembrei. Você falando, o que Jeroboão fez lembra muito o que Saul fez também, né? Que ele apressou para oferecer o sacrifício, ele ficou com medo do povo ir embora, e aí ele foi lá e ofereceu o sacrifício antes de Samuel, nem fez errado, né? Exatamente. Então ele teve, tipo, que nem Jeroboão, uma ansiedade, uma preocupação, Sim. sendo que Deus não era Estava no controle. Estava no controle de Deus, né? Sim. Só que a minha pergunta era, Sim. O caso, por exemplo, Deus fez Saul ser um rei da vontade permissiva, Sim. porque nós sabemos que é de Judá que vem o Messias e tal, essa promessa. Mas com Jeroboão foi a vontade permissiva também? Também, porque o querer de Deus, ele nunca queria que o povo, que o que Salomão fez para poder dividir o reino, não era querer dele aquilo. Foi permissiva também, vou dividir por um tempo, aleluia, mas o plano dele sempre foi unir. Aliás, no milênio vai vir todos os judeus de todas as tribos, porque eles, não sei se os irmãos já ouviram falar das 10 tribos perdidas, não sei se alguma vez os irmãos ouviram falar, porque lá em Israel hoje, claro que tem pessoas que nem é judeu que está lá, mas lá, hoje, no dia atual, quando tem os judeus lá mesmo, você encontra pessoas lá somente da tribo de Levi, da tribo de Judá e da tribo de Benjamim. Lá em Israel hoje. Das outras tribos, você não encontra, porque aí você lembra da palavra que o reino de Israel foi destruído primeiro que o reino de Judá, porque eles foi mais longe. E quando destruiu, o reino da Síria fez o quê? Dispersou todo mundo do reino de Israel, das 10 tribos. Dispersou todo mundo. Era uma tática que eles tinham para que as pessoas perdessem o patriotismo e não revoltassem e quisessem ser independente novamente. Dividia todo mundo, misturava, trazia gente de outras nações, misturava todo mundo. É que nem como se fosse alguém viesse aqui no Brasil para, né, derrotar o país. Se deixasse os brasileiros, uma hora os brasileiros, com um sentimento de patriotismo, ia querer se revoltar. Nós precisamos do nosso país, lutar pelo nosso país, nós somos brasileiros. Aí a gente pega a gente de Portugal, pega a gente da Austrália, pega a gente da Rússia, joga tudo aqui, ou seja, acabou o sentimento, misturou tudo. Era uma tática que eles tinham. Eles fizeram isso no reino de Israel. E levou eles. Uma parte ficou, mas levou muito. Aí veio os samaritanos, que Samaria era a capital do reino de Israel. Daí vem os samaritanos, que é aquele povo judeu que ficou, mas eles meio que misturaram um pouco com os outros povos, mudou a mentalidade, né? Acharam que podia adorar naquele lugar. Você não viu a mulher samaritana? Quando ela encontrou com Jesus, o que ela falou? Ela lá em Samaria, no reino de Israel. Ela falou, vocês falam que tem que se adorar em Jerusalém, mas os nossos pais adoraram nesse monte. A mensagem de Jeroboão. A mensagem de Jeroboão lá. Como é que é? Exata, bem lembrado aqui. E além dele criar uma festa segundo a cabeça dele, no mês que ele queria, o sacerdote dele nem da tribo de Levi era. E ele sabia, irmãos, ele sabia que tinha que ser da tribo de Levi, não podia, não existia sacerdote da tribo de Manassés, não existia isso. Sacerdote da tribo de Simeão não existia, era da tribo de Levi. E ele fez sacerdote que não era da tribo de Levi. Tipo assim, né? Jeroboão teve um momento da ansiedade, né? Preocupação e tal, mas isso é algo que a gente tem que tomar cuidado. Eu também sou ansioso, tem que melhorar, mudar e tal. Mas interessante porque quando Deus entrega algo nas nossas mãos, a gente tem que confiar. Sim.
E aí, eu tô lendo Reis e li essa parte, achei interessante. Acho que eu até comentei com você, não sei se você vai lembrar uma coisa que eu achei interessante, mas o que não vem é esse ensinamento. Mas algo interessante é que ele precipitou e ele perdeu o que Deus entregou para ele. E ele serviu da forma errada. Porque quando Deus dá, para Deus tirar da sua mão, é só quando você faz alguma coisa errada. Sim. Porque se Deus entregou, ele entregou. Sim. E você tem que saber fazer. Sim. Mas a gente vê que quando a pessoa ela precipita, ela faz, tudo sai do controle, porque, que nem você falou, gente, Jeroboão era da casa de José, né? Veio de Efraim, mas Efraim era filho de José e tal. E ele sabia, né, da lâmpada, porque todo Israel ficava sabendo, ele cresceu sabendo. José foi um homem, creio, a Bíblia não fala, mas creio que foi muito falado entre as tribos. José ficou famoso em Israel, assim como Moisés, eu acredito Josué. Que os patriarcas eram mencionados. Tipo assim, eu creio que tinham um certo respeito, que na Bíblia a gente vê muito, falar, este é da tribo de sei lá de quem. Eles tinham respeito pelos seus pais, então eles iam saber a história deles. E a gente vê que quando a gente fica ansioso, a gente acaba saindo do propósito de Deus e faz tudo errado. Assim como Jeroboão. Jeroboão, ele teve um momento, né? Não vou falar que foi Satanás que instigou o coração dele, ou o que aconteceu, mas a gente vê que a partir do momento que ele alimentou, porque ele podia não ter alimentado, isso é um outro ponto, porque a gente pode... Porque poderia vir um sentimento, assim, de algum momento, ai, será que esse povo não vai querer gostar mais do rei de Judá do que de mim? Não. É o que tinha que fazer. Julgar esse sentimento fora, julgar esse pensamento fora, não está repreendido. Claro que eles não faziam dessa forma, né? Mas hoje, nosso crente pentecostal está repreendido em nome de Jesus. Hã? Nem é, exatamente. Isso é um tanto curioso que isso serve de lição para a gente mesmo, né? Porque a gente pode ver, pegando um exemplo assim, quando Deus entrega algo nas nossas mãos, seja o que for. Sim. Quando a gente começa a querer fazer do nosso jeito, precipitar, ficar pensando, gerar outros sentimentos, por exemplo, porque quando Jeroboão deixou aquilo entrar, a gente teve o sentimento, não, vai ficar mais com ele do que comigo. Ainda mais que ele é descendente de Davi. Até o povo sabia das promessas, das profecias, o povo era esperto, né? Deus falava com aquele povo, o povo sabia. Sim. E a gente vê que aquela ansiedade, porque a gente sabe quando Satanás joga, ele joga sujo, ele não vai jogar você numa golpe baixo. Exatamente. Ele não vai chegar em você com uma ambição e vai deixar só na ambição. Da ambição vai gerar outras coisas. Aqui não ficou só no sentimento, né? Já partiu para ação, né? Exatamente. E aí a gente vê que atrapalhou todo o projeto de Deus, assim como atrapalhou Saul. E ó, você vê, Deus confiou 10 tribos, o que ele fez com eles? Perverteu o coração de Israel. Acabou com as ovelhas de Israel, porque ele fez o povo idolatrar. O Denilson? Ô, Ju, é muito interessante, muito grandioso esse texto, por causa que ele nem pensou na força que ele tinha, que Deus proporcionou. Ele era dono de 10 reinos. Sim. Se ele fosse um bom rei, um rei exemplar, por mais que lá fosse bom, ele não ia perder o reinado. Não, Deus ia ser com ele até o momento que Deus o juntasse de novo. Ele não olhou aquilo que Deus colocou na mão dele, porque você tem 10 tipos nas suas mãos, então você tem força. Sim. Porque senão você não ia conseguir aquilo. Sim. E ele foi olhar, talvez um rei que tinha menos força que ele. Sim. Fez o que ele achava que era certo. Sim. Né? E você vê, na hora que lê aqui, ele escolheu os homens mais baixos, que nem tinha autoridade para ser aquilo. Mas tipo colocou. Assim, mesmo que. Então, ou seja, ele perdeu todo. E aí que nós falamos aqui sobre os cargos. Lembra que nós falamos aqui? Exatamente. Aí que eles apoiaram mesmo. Eles disseram, nossa, nós nunca fomos sacerdote na nossa vida. Nunca ia ser. Se não fosse por Jeroboão, nós sou eternamente grato a Jeroboão. Então, ou seja, ele deu um sacerdócio que, como diz, ele criou aquele sacerdócio. Por mais que ele já sabia as regras para o sacerdócio. Ele inverteu a regra, né? Então, assim, ou seja, naquela situação, ele criou a própria regra dele. Tipo assim, com uma desculpinha que ia ajudar o povo, mas na verdade era o medo. Sim. Estava ajudando a ele próprio. Era ele mesmo, ele estava defendendo a si mesmo. Exatamente, por causa de quê? Ele estava com medo, porque de um pensamento, você vê como é que é terrível esse negócio do pensamento. Nossa, Ele pensou um pensamento, todo ano eles vão ter que subir. Então, ou seja, eu vou ficar fraco. Aí o pensamento ele foi alimentado, alimentando. Então,
dentro daquela alimentação daquele pensamento, foi criando estratégia para o Sim, diabo, não para Deus. exato. Então, eles cada vez mais só afundando naquela própria estratégia, sem ter a visão de Deus. E afundou Israel, ele afundou Israel. E sabe o que é mais engraçado? Que, né, mais aqui no 13, depois os irmãos podem ler, Deus mandou um profeta ainda, na hora que ele estava fazendo a festa lá, fazendo sacrifício no altar. Você vai, quando a pessoa vai e segue esses impulsos, ele acaba se enganando. Ele, mesmo que ele soube que começou errado, mas a pessoa acaba se enganando. Não, mas Deus vai receber, Deus está comigo, né? Deus não vai ligar para isso não, né? Deus não vai pensar nada disso não. O que tem, né? E a pessoa vai se enganando, ele mesmo se enganando. Mas Deus fez questão de mandar um profeta lá do reino de Judá. Um profeta de lá. E quando ele estava oferecendo a oferta, aleluia, vamos ler para os irmãos ver, vamos estudar um pouquinho sobre ele, né? 1 Reis 13, até o 10, pode ir, do 1 ao 10. E eis que um homem de Deus veio de Judá com a palavra do Senhor a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos dos homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: Pegai dele. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que um homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Ora a face do Senhor teu Deus, e roga por mim que a minha mão me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás águas, e não voltarás pelo caminho por onde foste. Tá vendo? Irmãos, e olha, aí os irmãos pensam que ele mudou depois disso? Não mudou. Né? Olha que sinal que ele recebeu. Que sinal. Ele está bem lá fazendo um sacrifício. Esse profeta chega e profetiza contra o altar e ele fica nervoso com o profeta. Pega ele! Aí que fala, pega ele. O braço dele ficou duro, né? Não voltava mais. Aleluia. Aí quando ele viu que o braço dele ficou duro, ele foi humilhou, né? Porque com o braço duro, né? O que queria fazer? Ele foi lá e humilhou. Com humildezinho, falou, ora para mim, para Deus restituir o meu braço. O profeta, vou orar por você. Orou, o Senhor restitui o braço dele, voltou ao normal. Aí ele queria que o homem fosse para a casa dele, para ele dar presente para o homem, ficou todo feliz, né? Mas o profeta não podia. Mas ele continuou, irmão. Ele tomou um caminho sem volta, ele continuou. Só por aqui, você viu Deus dando uma oportunidade, deu um sinal tão forte, né? Ele poderia ter falado assim, não, eu vou humilhar aqui e vamos todo mundo, quebra esses bezerros, quebra esse altar, vai todo mundo voltar para Jerusalém, porque lá é o lugar de se adorar. Não, e o medo? Não posso. Né? O irmão Manuel, depois o Denilson. Dá de entender que o coração dele estava endurecido, né? Sim. O coração dele se endureceu. Então, para ele, o que ele está fazendo, o contrário, mas com aquele coração endurecido, tinha também um bocado de soberba. Sim, então, ele estava querendo resolver da maneira dele. Da maneira dele, porque pensa assim, não, porque tem que ser assim, não, porque vai que... Entendeu? O homem, às vezes, hoje, não sei se o irmão observou, do correr do culto, a oração que a irmã fez, os louvores... Aleluia, mostrando para nós que é Deus que tem que estar no comando, né? Que o projeto é de Deus, o sonho é de Deus.
Aleluia, tudo é de Deus, tem que fazer a vontade do Senhor, tem que estar na dependência do Senhor, como a irmã falou. Então, Deus mostrando, né, essas coisas. E muitas das vezes, o homem, irmãos, a gente vê aqui Jeroboão e a gente fala assim, que coisa ridícula. Aleluia. Mas, muitas das vezes, a gente também tem essas coisas, cada um de um lado. Às vezes, a gente quer tanto uma coisa, tanto alguma coisa, aleluia, que a gente quer muito, ou às vezes a gente não sabe que não é para ser daquele jeito, mas a gente vai lá e faz da mesma maneira. Aleluia, Jesus. Tem coisas que às vezes não é o tempo de Deus, que já cansou de falar que tem um tempo, mas que a gente quer agora, tem que ser naquela hora, mesmo a gente sabendo que não é. Mas a gente vai e faz. Tudo por causa da impulsividade do nosso coração, do querer, do desejo do nosso coração. O Denilson, depois a Valéria. Ô, Ju, outro texto muito grandioso, que nós vemos que aquele profeta, né? Valéria sempre cita o outro profeta que Deus mandou. Não, que Deus mandou ele ir profetizar e não ir comer lá. Era para ele voltar para casa. É esse aqui mesmo. É esse, né? É. Então, eu falo assim, muitas das vezes... Você vê, a pessoa tenta comprar, né? Porque, você vê, igual você falou, Deus mostrou ele ali. Sinal. Sabe, um sinal. Então, assim, eu creio assim, mais uma vez, Deus usando de misericórdia. Exato. Né? O homem ninguém pode falar que Deus não avisa, né? Exatamente, para com a vida dele, igual, é até mesmo conosco. Muitas vezes a gente está trilhando um caminho, e Deus assim, não vai não, meu filho. Sim, não faz isso não. Aí Deus avisa uma, ou duas, espera. Vezes, não, né? mas eu quero é agora. Aí, ou seja, então eu vou esperar a atitude dele. Mas pela misericórdia de Deus, Deus ainda dá o livramento, mas tem hora que o Senhor Jesus vai e entrega a pessoa. Porque ele já Esse falou, é o problema. Ele já mostrou, Sim. ele já deu os caminhos, vai por ali, só não vai por aqui não. Mas aí muitas das vezes a pessoa fala assim, não, mas Deus me confiou, eu posso ir. Eu já vi muito crente falar assim, não, porque eu posso ir, porque Deus está comigo, mas Deus mandou você não passar naquele caminho. Exatamente. Né? Então, assim, Deus mandou, por mais que Deus esteja comigo, Ele está conosco, você falou, Juliana, não desce esse morro, não, dá a volta. Não, mas eu quero descer esse morro, porque eu não quero passar por lá. Mas não é, minha filha, não é para descer esse morro. Deus está falando que não é para descer esse morro. Ah, mas esse morro, mas eu não quero passar por lá. Aí eu vou na minha impulsividade, faço o quê? Desço o morro que Jesus falou para não... modo de falar, viu, irmãos? Exemplo, então, assim, né? Exemplo, né? Eu falo assim, mas o Senhor Jesus direcionando. Sim. E esse amar de Deus não significa que você vai fazer o que você quiser, não. Você vai ter que andar pelo que ele está falando. Né? E é benefício. Mas você está vendo, irmãos, né? Nós estávamos até falando nós falamos aquele dia sobre a ambição que leva a pessoa a cair, certos sentimentos que a pessoa tem, elogia, essas coisas que levam a pessoa a cair, mas a impulsividade, o desejo de fazer a nossa própria vontade, né? Muitas das vezes, igual ele não, eu preciso agarrar, né? Deus me deu, eu preciso agarrar o que Deus me deu. Só que ele sabia que estava errado, mas ele não se dobrou, tipo assim, não, eu preciso defender aqui, porque eu preciso proteger meu reino, para que as pessoas, né? E aí ele foi muito pela impulsividade e ele não quis voltar atrás. Um ensinamento tremendo, né, da parte de Deus para nós. Eu só queria dar 2 exemplos rapidinho. O primeiro exemplo, né, é de Geazi, né? Você viu que Geazi era moço de Eliseu. Quantas coisas Geazi não viu, né? O testemunho de Eliseu, que Eliseu, ele andava debaixo da vontade de Deus, o que Deus falava, Eliseu cumpria. Naquele dia que Naamã, né, foi lá, né? Geazi viu que Eliseu nem recebeu Naamã, entendeu? Nem recebeu, nem quis pegar 1 centavo de Naamã, mas o Geazi era impulsivo. Falou assim, não, que é isso? Não posso deixar ele, entendeu? Levar embora o dinheiro, não. Aí, tipo assim, ele foi impulsivo, mas ele não pensou na consequência. Exatamente. E viu que o profeta negou, né? Falou, não quero nada, não quero receber nada, nenhum presente seu. E ele seguia Eliseu. O que ele tinha que falar? Não. Se o profeta falou que não quer, então, quer dizer, é porque com certeza Deus tocou nele que não é para pegar. Mas a vontade era demais, né? De ter um pouquinho daquele...
ambição, né? Então ele foi atrás, escondido, gente, foi escondido do Eliseu ainda, para o Eliseu não saber que ele estava indo atrás. Só que Deus revelou para Eliseu. Na hora que ele voltou escondidinho, onde você foi, Geazi? Ele falou, teu servo não foi a parte, nenhuma parte nem outra. Eu estava aqui. Aí ele virou o Eliseu para ele assim, não foi o meu espírito contigo? Quando você voltou para trás para pegar, era acaso, oportunidade para você, uma ocasião para você pegar presente, Geazi? Observei, não adiantou, né? É verdade. E você observa que naquele impulso dele é porque assim, quando a gente é impulsivo, né, a gente não vê as consequências Não. que vai trazer a consequência, né? Deus pode falar, não, mas eu quero fazer assim mesmo. Não, meu filho, mas não fala, mas eu quero assim mesmo. Aí você vê, aí agora eu quero falar, tipo assim, do coração mais quebrantado, né? Você viu que o profeta foi lá, repreendeu Jeroboão, né? E ele não aceitou a repreensão de Deus. Já quando Paulo repreendeu a Pedro, né? Aceitou. Imediatamente Pedro, opa, eu estou errado mesmo. Você viu que Pedro, pela palavra de Deus, nunca mais cometeu aquele erro. Sim. Que a palavra de Deus não fala. E Pedro caiu novamente, né, no mesmo pecado, tal. Você viu que não, que Pedro recebeu a palavra e não cometeu. Isso que eu sempre falo, que é importante a gente ter um coração quebrantado. Sim. Né? Gente, coração quebrantado, a gente pensa assim, é porque tem que ter coração humilde, né? Tem que ter humildade, né? Tem que ter quebrantamento. Fica parecendo que é uma coisa assim, até tem que humilhar, né? Tem que humilhar, senão o trem fica feio. Não é assim, irmão, é proteção para nós. É proteção. O quebrantamento, a obediência, irmãos, um coração obediente é proteção. Porque aí você ouve a voz de Deus, você tem facilidade, mesmo que na hora você não gosta muito, não, mas eu não queria. Mas você cede, você está livre, irmão, está livre. Aleluia, você está livre do laço, você está livre da boca do leão, você está livre da consequência, de um monte de coisa, né, da decisão errada, o que é, né, as consequências. Você está livre, entendeu? Você se libertou, você está livre, né? É proteção para nós. Ô, Ju, é só para confirmar a primeira palavra que o Paulo leu, né, no início do culto, que todo caminho diante dos nossos olhos são bons. A preparação do coração, mas só Deus sabe realmente se é bom ou não, por isso que você está falando. Por isso que a gente precisa, em nome de Jesus, adquirir esse coração humilde, esse coração sincero diante de Deus, que você está falando, porque é proteção para nós mesmos, porque se a gente for humilde, se a gente realmente, né, deixar o Senhor guiar os nossos passos, não tem como a gente cair em laços. Irmãos, e às vezes você pode ver que às vezes a pessoa tá tão assim, aquele negócio assim, que a pessoa pode chegar e falar assim, ô irmão, faz isso não, irmão. Não faz isso não, né? Porque isso não é de Deus. Não, mas eu quero. Mas eu sou assim, não consigo, eu quero muito fazer isso, né? E faz. Não tem volta, a pessoa faz mesmo, né? Só que aí a gente pensa assim, aí beleza, faz, às vezes não teve aquela consequência, né? Não teve aquela coisa grave, e a pessoa vai seguindo com o jeito dele, de fazer só a vontade dele. Se falar não, ele faz assim mesmo. Se falar para ele para a direita, mas ele quer para a esquerda, ele vai mesmo, entendeu? E ele vai seguindo, fazendo isso, até a última oportunidade dele. Porque não vai ficar para sempre. Não é para sempre, irmãos. Não é. A pessoa pensa que ele vai desobedecer na voz de Deus. Eu vou... até nas coisas mínimas, a irmã até citou isso. Beleza. O Senhor falou que não é para você fazer essa viagem. Mas eu quero ir, porque agora é um mês de férias. Eu já comprei, eu já me programei lá, já está lá certinho, está de promoção, mas eu quero muito ir. Né? Oi, irmão, não vai não, que tal. Mas eu quero ir. Beleza, aí ele vai. Pode ser que ele não tenha aquela consequência de acontecer uma coisa lá, mas alguma coisa aconteceu, alguma coisa ele perdeu, talvez ele volta não do mesmo jeito que aquele espiritual, ele volta com algum meio na carne, alguma coisa aconteceu, e ele não viu. Aí o que ele pensa? Bobagem, tá vendo? Não aconteceu nada, eu voltei numa boa. E ele vai continuando. Claro que vai dando mais corda para ele ainda. Cada vez que ele não vê consequências, ele vai desobedecer. Até o momento que Deus vai falar alguma coisa e ele vai fazer a vontade dele e aí ele vai ter consequência grave. É igual que Deus revelou aqui esses dias para trás, né?
E Deus passou essa revelação aqui. Aleluia, de alguém que estava acostumado a tomar decisões erradas. Aleluia, Jesus ia tomar de novo, porque o coração não mudou, mas não sabia se ia ser como das outras vezes. Ó, Paulo. Eu lembrei, foi de Eclesiastes 3, do 1 até o 2. Porque assim... Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E tem o resto, né? É isso. Tá vendo? E é uma coisa que o ser humano às vezes não sabe esperar. É difícil pra gente. Tempo. Né? Quando você quer uma coisa que você acha que você necessita naquela hora, tem que ser naquela hora. E aí você avança o sinal. Né? Você avança o sinal porque... Não, mas, ô irmão, ora, porque tem um tempo de Deus, né? Deus vai fazer tudo certo. Não, mas tem que ser agora. Aí passa no sinal, atravessa o sinal, né? Eu vou falar assim, né? Modo de falar, porque não consegue esperar o tempo de Deus. Né? Não consegue. Se Deus tem um chamado para a pessoa, mas toda a minha vida, desde que eu era criança, eu desejava esse ministério. Vai ser meu filho, mas Deus... Vamos supor, um exemplo, né? É profeta, missionário. Não, Deus tem um chamado para você de missionário, mas desde quando eu era novinha eu queria ser profeta, né? Não, mas o que Deus tem para sua vida é missionário, porque Deus tem algo grande através de missão, tal, mas eu quero ser profeta. Aí vai ele se aventurar, aleluia, e querer criar um caminho, um ministério que Deus não chamou. Entendeu? Mesmo Deus falando, mesmo dando errado, o trem não está fluindo e mostrando que ele não tem, mas a pessoa vai porque o que o coração está pedindo. O Pedro, a Valéria. Aleluia, Jesus. Não pode falar depois dela. Eu vou falar duas coisas que eu lembrei assim, importantes, né? Que minha tia citou o negócio do quebrantado, né? Você falou do tempo. Eu não posso deixar de citar Davi, que Davi ele era muito dependente de Deus, que quando ia ter uma guerra, ele falava, Senhor, eu vou subir? Sim. Aí o Senhor, vai. Eu vou vencer? Vai. Aí você falou, Senhor, se eu for lá, eles vão me entregar? Vão. E isso é interessante, porque Davi não foi, eu vou pelejar e certamente eu vou vencer, tipo assim, naquela soberba. Não, eu vou vencer. Não, Davi, ele sempre orou. Sempre buscou orou, direção, sempre né? buscou, e isso é interessante. Mas quando a gente quer fazer umas coisas, você sabia que quando o crente ele tem essa resistência de querer muito uma coisa, ele não quer orar. Não quer. Eu falo porque já tive experiências assim. Eu falo assim, se eu orar e Deus falar comigo que não é. Entendeu? Só que isso é um problema sério. Não, só outra coisa também que eu lembrei de Jeroboão, né? Que não falei, eu tava lendo Reis e uma coisa me... Eu lembrei sobre Jeroboão, eu lembrei uma coisa. A gente vê que o coração de Jeroboão se perverteu tanto, mais tanto, que só o filho dele pôde entrar na sepultura. Vamos até ler que foi outro sinal que Deus deu, rapidinho, irmãos, só para os irmãos verem. Nós estamos aqui falando sobre o Jeroboão, que ele é um exemplo para a gente não fazer. É um exemplo de não fazer, né? Enquanto Davi é um exemplo assim, né? Claro que ele teve a falha dele, que é para não fazer também, mas tem uns que você pega aqui e fala assim, nossa, esse homem é para eu fazer igual ele, porque esse aqui é um grande exemplo para me inspirar. O Jeroboão é um exemplo do que você não deve fazer. 1 Reis 14. Pode, vai ter que ler o 14 para a gente entender. E naquele tempo adoeceu Aias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão à sua mulher, levanta-te agora e disfarça-te para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aias, o qual falou de mim, e eu seria rei sobre esse povo. E toma na tua mão 10 pães e bolos, e uma tigela de mel, e vai a ele, e ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló, e entrou na casa de Aias, e já Aias não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém, o Senhor disse a Aias, eis a mulher de Jeroboão, vem consultar-te sobre o teu filho, porque está doente, assim lhe farás. Há de ser que, entrando, ela fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aias o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse a ele, entra, mulher de Jeroboão, porque te disfarças assim?
Só um minutinho, vamos comentando aqui. Você viu que o filho de Jeroboão adoeceu e ele lembrou do profeta que profetizou para ele que ele ia reinar. Ele falou, aquele é homem de Deus mesmo, vai nele. Mas só que ele pensou, se eu já tinha feito tudo errado, porque aquele profeta ele pensou assim, eu já fiz tudo errado, né? Com certeza, se ele olha para você ver a cabeça dele, né? Se ele souber que é meu filho, ele pensou que a profecia ia ser diferente. Como é que a pessoa vai mudando os pensamentos, né? Que ele pensou assim, então, se ele souber que sou eu, que é meu filho, ele pode, né? Ele vai meter o chicote, aquela coisa toda, um exemplo, né? Então, disfarça, finge que nem é minha esposa, que você é outra mulher e fala do seu filho. Como se isso fosse influenciar o profeta. Agora, pensa, se o profeta fosse tão influenciável assim, então quer dizer que se fosse uma outra pessoa, ele poderia falar bem. Então, você não podia confiar em nada que ele falasse, né? Se ele era influenciável assim, mas você vê como é que a pessoa vai cair no engano, que ela nem percebe a burrice. Só que o Senhor falou, ele era homem de Deus, o Senhor falou, a mulher de Jeroboão está vindo aí, porque o filho dele está doente. Só que ela vai entrar e vai fingir que é outra. Olha pra você ver. Ela vai entrar e vai fingir que é outra. Aleluia. E aí, quando ela entrou, ele, entra, mulher de Jeroboão. Perdeu toda. Pode continuar. Por que disfarça assim? Porque eu sou enviado a ti com duas novas. Vai, diz a Jeroboão, assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do meu povo, e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti tu dei. Gente, que privilégio, rasgar o reino de Davi, dá para ele. Não é? Pode continuar. E não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes tu fizeste o mal pior do que todos os que foram antes de ti. Pior que Saul, olha. Pior que Saul, pior que Salomão. Todos que foi antes. E foste e fizeste outros deuses, imagens de fundição, para provocar minha ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo o homem, até o menino, tanto o encerrado como o desamparado em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor disse. Tu, pois, levanta-te e vai-te para a tua casa, e entrando teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel planteará e o sepultará, porque este só entrará em sepultura de Jeroboão, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. Pode continuar. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia, mas que será também agora. Também o Senhor ferirá a Israel como se move a cana nas águas, e arrancará a Israel dessa boa terra que tinha dado a seus pais, e espalhará para além do rio, porquanto fizeram. Tá vendo? Nós falamos aqui. Porquanto fizeram os seus bosques, provocando o Senhor a ira. E entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar Israel. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi e veio a Tisa. Chegando ela ao limiar da porta, morreu o menino. E sepultaram. E todo Israel planteou conforme a palavra do Senhor, o qual dissera pelo ministério do seu servo Aías, o profeta. Tá bom. Você não tá vendo? O que ele profetizou? Ele falou assim, o menino, né? O menino, ele falou assim, vai destruir sua casa, Deus vai destruir sua casa, Deus vai espalhar Israel por causa do pecado. Mas esse menino, como o Senhor viu coisas boas nele, só ele da sua casa que vai entrar na sepultura. Só ele. E quando você estiver entrando na cidade, você pisar o pé na porta da cidade, ele vai morrer. E aconteceu, igual o profeta falou. Ela saiu, voltou. Quando ela chegou na porta da cidade, que ela entrou, o filho dela morreu. Aleluia, Jesus. E os irmãos acham que Jeroboão mudou depois disso? Não mudou. Porque você vê que acaba a história dele com nenhuma referência de que ele humilhou. Né? Porque se ele tivesse feito essa humilhação, ia estar registrado, que ia ser uma coisa inédita.
Né? Então Jeroboão se humilhou perante... Porque você não viu Manassés? Manassés foi de Judá, do reino de Judá, foi o pior rei que Judá já teve. Pior que Jeroboão. Pior que Jeroboão, porque esse Manassés, ele era adivinho. Você vê, judeu, pessoa, né, adivinho. E ainda sacrificava os filhos, matava os filhos dele para oferecer para Deus. Jeroboão não fez isso, né? E ele, quando Deus permitiu o mal, a Bíblia faz questão de falar que ele se humilhou. Já o Jeroboão, não. Pode continuar. Não, só para terminar mesmo, que, né, uma coisa que eu observei lendo é que os reis de Israel, alguns, eu percebi que eles eram muito impossíveis, eles não eram retos, eles, não sei se tinha alguma coisa em Israel, mas eles não conseguiam mais. Não, você vê que todos, em Judá teve mais reis bons, reis que obedeciam. Já em Israel... Eu não sei, mas eu acredito que Jeroboão fez aquela mentalidade daquela nação, porque antes dos outros virarem reis, eles eram servos, que a gente vê que depois eles iam e matavam. Era sempre conspiração. Tomava o reino por uma conspiração. Sim, então, tipo assim, eles, antes de ser rei, faziam parte de um povo. Sim. E eu acredito que Jeroboão, ele foi tão mal, tão perverso, que mudou a cabeça daquele povo. É interessante você falar isso, porque lá tava 2 reinos, Judá e Israel. No reino de Judá, quando alguém fazia... A referência era Davi. Quando alguém fazia bem, um rei fazia bem, falava assim, e andou, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme o seu pai Davi. Ou então, e não fez o que era reto ao Senhor, conforme o seu pai Davi. Quer dizer, o seu ascendente. Já quando você lê a história dos reis de Israel, fala assim, e andou, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme Jeroboão, filho de Nebate. Ele virou, Jeroboão, gente, que coisa horrível. Deus deu ele 10 tribos na mão dele, deixou para Davi uma lâmpada. E Davi sempre foi referência de bem, sempre foi referência de obediência, de andar nos caminhos do Senhor. E Jeroboão foi a referência de fazer o mal, de não andar nos caminhos do Senhor. Aí falava, andou nos caminhos, fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme Davi, seu pai. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme Jeroboão. Você vai ler isso direto, entendeu? Referência de mal, Jeroboão. Referência de bem, Davi. Olha que coisa horrível. O homem ficar na Bíblia, registrado na Bíblia como referência que inspirou o mal. E só para terminar, que eu acho isso... tipo assim, eu acho incrível, né, o mover de Deus, mas eu fiquei chateado quando eu fiquei triste, sinceramente, porque sempre quando eu vi um rei de Israel, no final terminava que algumas vezes acontecia com eles o que aconteceu com Jeroboão, que a família deles morria, da mesma forma que a família de Jeroboão morreu. Do mesmo jeito. E quando eu li isso, eu fiquei chateado, porque eu acho que quando eu li, eu vi uns 2 reis de Israel, e falava sempre esse mesmo final. E aconteceu com Jeroboão, filho de Nebate, a mesma forma que eles morreram. Aconteceu a mesma coisa, e eu fiquei chateado. O único rei que começou assim, começou bem, foi Jeú. É aquele que matou a Jezabel, né? Que falou com Jonadab, se o seu reto, o teu coração comeu, dá minha mão. Nós não falamos esses dias aqui. Ele fez o que era, começou. Só que aí ele não deu prosseguimento. E fala assim que ele não afastou dos pecados de Jeroboão. Olha pra você ver. E isso, quando eu li isso, eu fiquei muito triste. Porque todos os reis, eles tiveram um grande exemplo de Jeroboão. Sim. E o grande exemplo da profecia, porque a profecia ela sempre repetia, que não se o de Israel, que a gente leu também na campanha, que tinha um cântico que falava o que eles iam fazer, eles sempre ouviram cântico e fizeram cantando errado. E fizeram errado. E isso é muito triste quando eu li, eu achei muito triste, porque eles tinham um exemplo, Sim. Eles podiam fazer diferente, igual os reis de Judá. Por exemplo, Acas, ele foi um péssimo rei, mas Ezequias foi tão diferente, o filho de Acas foi diferente. Sim. E eles não. Eles foram perversos e não mudaram. E foi um pior que o outro, um pior que o outro. E nunca houve mudança. Isso. A irmã Valé, depois o irmão Manuel. Anjo, é engraçado, né? Por isso que é bom a gente pedir Deus um coração humilde para a gente receber a exortação, a correção. Sim. Porque eu lembro, tipo assim, um dia você falou comigo, aí, porque a gente, quando tinha Natal na casa da minha tia,
a gente ia, né? A gente ia tal, só que a gente, assim, achava que a gente não estava participando, né? Porque a gente ia com a intenção de ver a nossa família, de ver os nossos primos, né? Aí eu lembro que um dia você falou comigo que, dependendo, tipo assim, se Deus me desse mais graça, que eu não ia poder ir mais, que aquilo ali não estava certo. Aí eu lembro que na hora que você falou, eu falei assim, mas Juliana também, viu? Muito extremo, nossa, isso aí não tem nada a ver, Você não. amava estar lá, né? Eu amava estar lá na minha família, mas, tipo assim, no meu pensamento, eu não estava participando, que você vê como é que a gente é enganado, né? A gente é enganado pela mente da gente. Só que, na hora, eu não gostei do que você falou. Só que eu pensei, entendeu? Eu fui pensando, meditando o que você falou. Falei assim, não, a Juliana tá certa. O que ela falou realmente, a gente pensa que a gente está indo lá, mas não está certo, não. Aí, chegou lá em casa a concessão, eu, meu pai, minha mãe, né? Nós fizemos uma concessão familiar e ficou decidido que a gente não ia mais. Só não, né, como a gente já tinha dado a palavra, a gente foi, porque deu a palavra, então, mas nós ficou tão murcho, tão murcho. Esse tem da palavra deixa a gente numa situação bem complicada. Engraçado. Eu acho que eu tenho que pedir a Deus, não deixa eu ficar dando minha palavra à toa, não, porque me guia. Realmente é uma oração que a gente deve fazer. Senhor, me guia até nas promessas que eu vou fazer, me guia até na palavra que eu estou dando para uma pessoa, porque senão, já pensou, eu fico numa enrascada. Exatamente. Fazer essa oração também. Também vou fazer. Vou fazer. Pensando bem. Não, aí quer dizer que aí depois que Deus deu a gente a consciência que a gente estava errado, mas foi difícil passar aquela noite, entendeu? Um olhava para o outro, então já ficava incomodando, entendeu? Mas porque a gente precisa, né? Engraçado que a gente tem que orar também sobre isso, tipo assim, em questão da gente receber a correção de Deus. Entendeu? Porque quando a gente recebe a correção de Deus e está fora daquilo que a gente queria, a gente começa a dar circutico. Entendeu? Começa a circutico. A gente resiste, né? A gente resiste a Deus, que não é bem assim, isso aqui, que tem, porque a pessoa está exagerando, né? Mas não, porque, tipo assim, resistir a Deus não é sabedoria. Resistir a Deus é tolice. Então, na hora que você falou comigo, eu não concordei muito mesmo, não, entendeu? Não concordei, mas na hora que eu fui dormir, entendeu? Aí comecei a pensar no que você falou, entendeu? Fui pensando, falei assim, não, meu Deus, Juliana não está errada, não. Ela está certa, eu vou fazer isso que ela está falando, entendeu? Aí eu orei, pedi Deus graça e nunca mais, depois daquele dia que a gente já tinha dado a palavra, né? Então a gente foi, que a gente deu a palavra, mas depois daquele dia nós nunca mais participamos, né? Do Natal na casa da nossa família, entendeu? Das nossas parentelas. Em nome de Jesus, nós nunca mais vamos participar. Por quê? Porque a gente recebeu a correção, eu aceitei, diante de Deus mesmo, eu aceitei a correção depois, né? Pedi Deus perdão por ter resistido na hora, aceitei e nunca mais eu quero participar, porque eu sei que se a gente participar, a gente está ferindo o próprio Deus, resistindo o próprio Deus. E você acha que se a gente resistir a Deus não vai ter consequência? E é claro que eu penso também, na minha humilde opinião, que a gente não pode pensar em questão de resistência a Deus com medo da consequência, não. Só porque de consequência. Se a gente ficar fazendo isso, a gente vai ser pior do que o filho pródigo. É igual o crente que serve a Deus só por medo do inferno. Eu vou na igreja porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não vai adiantar, uma hora acaba caindo lá. Porque ele não vai conseguir servir a Deus por amor, então na hora que ele passar uma aprovação ou num teste, ele vai negar, porque ele não tem amor, ele só tem medo. Porque, na verdade, a gente tem que ter medo de ferir o coração de Deus, de magoar a Deus. Eu acho que esse é o verdadeiro sentimento que o crente tem que ter. Não por medo de consequência, né? Não estou falando para ninguém afrontar a Deus isso, não. Sim. Mas se a gente obedecer a Deus só por medo da consequência, a gente não é filho. Não. O filho, ele tem medo de magoar o coração do pai. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter, essa prudência de não querer entristecer o Espírito Santo, de não querer magoar a Deus. Eu sei que a gente é falho, que a gente está aprendendo, mas mesmo nas nossas fraquezas, a gente precisa procurar não ferir o coração de Deus, né? E é uma coisa que a gente tem que buscar, né, irmãos? Porque, igual eu falei, o coração do homem, ele é inclinado a querer fazer o que ele quer. É um mal que nós temos, é um mal da humanidade. A gente quer fazer o que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. E isso é um laço para nós, é um laço terrível, né? Tem gente que pensa que isso é qualidade. Não é qualidade, não. É um laço terrível, terrível, terrível. Porque faz você fazer tudo que Deus não quer, porque você é impossível, você quer.
Isso é terrível, né? A gente tem que buscar o Senhor para Deus mudar isso. O Senhor muda meu coração, não deixa eu fazer isso não, porque eu não quero cair em laço. Irmão Manuel? Voltar e falar sobre obediência, né? Sim. Que o ensinamento de hoje falou sobre obediência também. Da obediência, aí no caso, só fazer uma pergunta, cabra sobre o pessoal da Terra Prometida, aquele povo da Terra Prometida, que foi prometida, mas faltou obediência deles, porque eles ficou andando 40 anos. Foi. E ali 40. foi desobediência total, né? Então, O Senhor, eles são tão desobedientes que quando aqueles espias, que os espias começaram, né? Chegaram e aterrorizaram eles. Aquela terra tem gigante, não vai dar pra gente entrar. Tem que até pedir Deus graça, irmão. Se a gente tem pouca fé, você, ô Senhor, eu ainda tenho pouca fé, mas não deixa eu aterrorizar ninguém, não. Porque senão a gente tem muita. A gente tá com a fé pequena, a gente põe medo em todo mundo, né? Aí fica todo mundo sem fé. Irmão, nosso Deus do céu. Todo mundo sem fé, né? E vou pedir Deus graça também, né? O Senhor. E aí aí beleza, aí o povo ficou todo mundo alvoroçado. Aí Deus ficou nervoso, porque Deus já tinha falado e tudo. Aí Deus falou que não, agora não era para eles subir. O que eles fizeram? Não, agora nós vamos. O Senhor falou, não é para subir. Aí eles foram subir assim mesmo. Aí o gigante foi lá e matou um bocado deles. Então, você vê desobediência total, né? Amém, irmãos? Né? E vamos pedir ao Senhor. A Bíblia fala assim que, em Provérbios, que o homem que não consegue controlar o seu espírito, ele é como uma cidade sem muros. Não tem proteção. Né? Que vier, entra. Porque é sem muros. Né? Então, quando o Jeroboão, você viu que ele não conseguiu controlar o espírito dele. Ele se sentiu ameaçado, ele achou que ele precisava defender o seu chamado. Né? Era um chamado provisório? Era provisório, porque a intenção de Deus era unir todos, porque o reino mesmo ia vir de Davi, o Messias e tudo. Era provisório, mas ia ser bem sucedido, né? Ô, Ju, eu queria falar que acabou que eu embolei. Aquele profeta que ele foi lá profetizou, e ele fez o que Deus pediu. Sim. Ele estava indo embora, aí vamos supor, muitas das vezes Deus manda a gente fazer alguma coisa, a gente faz, e depois o inimigo vem e tenta nos induzir, entendeu? Você vê, se ele tivesse seguido o caminho dele, ele tinha cumprido a vontade de Deus, pronto, mas no caminho ele foi induzido. Foi. Aí a gente tem que vigiar, por causa de quê? Para quando a gente fazer uma obra que Deus mandou, você não ser induzido e aquela obra cair por terra. E o problema dele é que ele, pelo rei Jeroboão, ele já nem caiu, porque Jeroboão tá todo errado, ele, né, não seguiu. Mas o outro foi atrás dele e falou que era profeta, igual ele. Eu sou profeta igual você, e o anjo do Senhor me falar, e ele caiu, né? Só uma coisa rápida que eu lembrei, que tipo assim, nas mínimas coisas a gente observa. Não sei se já citou aqui, mas eu lembrei aqui. O reino de Judá a gente vê, né? É pai para filho, filho para neto e tal. A gente vê que Jeroboão perverteu tanto que nem a família dele continuou reinando. Não. Acho que foi só um filho, né? Foi só um filho e acho que ele nem reinou tanto tempo. Acho que 1 ano só. E ó, pra você ver como aquilo atrapalhou tudo. Dependendo do que a gente fazia. Eu lembro, né? Acho que foi esse ano já, que Deus integrou a revelação, falando assim que se a pessoa não consertasse, ela ia sofrer o dano. Sim. Não sei se foi esse ano ou foi no ano passado, não lembro, mas eu sei que Deus falou. E isso é algo que a gente tem que tomar cuidado, porque o Jeroboão sofreu dano. Sofreu. E o dano dele foi pior, que não ficou mas só teve muita oportunidade, Sim. né? Você não pode negar, né? Mas isso sim, né? Mas o que eu ia falar é que o dano dele não ficou só nele. Atingiu um povo, atingiu a família dele, atingiu tudo. O erro dele não ficou só em uma coisa. Até os reis, né? Porque continuava seguindo o que ele implantou. Os reis que nem eram descendentes dele foram atingidos. A gente vê que, porque querendo ou não, Deus entregou a Jeroboão muito poder
muito poder, 10 tribos. Sim. Claro, Deus entregou porque Jeroboão tinha a capacidade de cuidar, se ele ficasse nos caminhos do Senhor. Mas o poder que Deus deu para ele, porque Deus é incrível, né? Assim, o mesmo poder que Deus deu, o poder que Deus deu para ele destruiu ele. Sim. Porque ele não soube administrar o que Deus deu para ele e aquilo destruiu ele. Isso acontece muitas vezes com a gente. Se a gente não souber administrar, a gente acaba colocando a gente mesmo na obra e a obra não vai para frente. E acaba que Deus, por exemplo, foi que nem com Balaão. Balaão Deus entregou ele o sentimento do coração dele, porque Deus já tinha falado, Deus já deixou bem claro para Jeroboão. Balaão é um exemplo claro do que queria fazer e foi assim mesmo, né? Primeiro falou, não, porque eu vou buscar, né? O que o Senhor me falar, olha, tá vendo, gente? É incrível isso. O que o Senhor me falar, eu vou fazer. Mas não deu conta, porque o impulso era mais forte. Então, eu vou falar só rapidinho, que tem uma coisa que beliscando meu coração para falar. Fez igual aquele rapaz que recebeu o talento, né? Deu de entender que eles não teve assim, uns multiplicou, os outros enfraqueceu. Né? Deu um talento para ele poder fazer, ele temeu e enterrou, é que nem aconteceu com Jeroboão. Ele tinha tudo na mão e jogou tudo fora, endureceu o coração. Como aquele que recebeu um talento, algo tão poderoso e não soube administrar. Achou que era pouco, mas não era demais, que era Deus que tinha dado para ele, ele enterrou. Olha para ver. Não teve sabedoria, né? Incrível. Exatamente, o mesmo Deus que deu, tirou, né? Mas por causa dele mesmo, né? Amém, irmãos? Amém. Deus admite e demite, né? Eu que não quero ser demitido por Deus. Você viu que Saul foi, né? Saul foi rejeitado, né? Misericórdia. Vamos receber o diácono Denilson com palmas e glória a Deus?